Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero muito poder comunicar com vocês e deixar um pouco de mim. E o que move o Pedro hoje? O que o Pedro passou para chegar até aqui? E o que o Pedro está fazendo hoje aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais? Né? Para quem não sabe, eu estou morando em BH e tudo começou, quando eu tinha 15 anos. Cara, eu sempre fui um moleque que eu sonhava muito grande e pensava muito alto, e as pessoas tinham que estar sempre me colocando no chão, os meus pés no chão, digamos assim, né? Eu sempre pensava fora da caixa. E eu falava com a minha mãe quando eu tinha 15 anos: mãe, eu vou ser rico. Ela: você vai ser rico como, Pedro? Tu não quer estudar? Cara, isso era muito louco. Eu falava com ela: mãe, eu vou ser rico. E ela: como que tu vai ser rico? Tu não quer estudar? Não, só tira nota ruim na escola. E eu falava, eu batia no peito: mãe, eu não sei como, mas eu vou conseguir. Meus pais sempre brigaram comigo para me estudar e eu não correspondia porque eu não gostava da escola. Para mim era algo monótono e eu não via sentido em nada daquilo ali. Não que eu não fui buscar o conhecimento, tá? Eu fui buscar o conhecimento de uma outra maneira, só que aquilo ali não fazia sentido para mim. E então, com 18 anos, veio a pandemia, eu comecei a namorar, né? E foi uma fase boa da minha vida, na qual eu aprendi muito. E uma fase que eu cresci, que ali eu senti dor, aí eu vi como é que o mundo era de verdade, eu deixei. Aí foi a minha primeira transição de moleque para homem, né? Que a vida não era boazinha, ninguém tava nem aí pra você. Foi exatamente aí que tudo começou a tontear na minha mente. E numa fase do meu relacionamento eu tava bem, de grana, né? E essa fase acabou. E quando essa fase acabou, as coisas começaram a dar errado dentro da minha casa, né, com a minha mãe pegando no meu pé, o meu pai: pô, você já tem 19 anos, você tem que buscar alguma coisa da tua vida, tu tem que ou fazer uma faculdade, ou arrumar um emprego, distribuir currículos, e aquela pressão toda. Eu estava ganhando dinheiro com o digital, né, dos 18 aos 19, foi uma fase muito boa, que eu cheguei a ter um retorno bom, viajei, gastei dinheiro com roupa, estava presente para minha ex, né, e tudo mais. E foi uma fase muito boa, que eu vi que era possível, né? E chegou um momento que aquilo ali saturou. E aí eu tive que ter uma pressão absurda dentro de casa, né? Eu tava engordando pra caramba porque eu não tava sabendo lidar com a situação, então eu descontava na comida, ansiedade e toda aquela pressão. E aí chegou um momento que eu tive que virar homem, mano. E eu falei: cara, não dá mais para poder lidar com tudo isso, eu preciso buscar um novo desafio. E nisso daí tinha um amigo meu, Michel, ele estava lá em Curitiba já, ele já tinha ido, e é um moleque que, pô, ele acompanhou cada processo da minha vida, né? A gente se conhece desde a época da escola, ele é um irmãozão que eu tenho na vida. E quando ele entrou, ele foi um pilar principal aí nessa mudança, porque eu estava tudo dando errado, tanto no relacionamento, tanto na minha vida, só que eu precisava tomar uma atitude. Essa atitude ela iria machucar o Pedro no futuro muito, iria deixar longe das pessoas que eu amo. Eu reconheço também que eu não tava sendo um homem naquele momento da minha vida, né? Eu não tava puxando a responsabilidade e falando: cara, tá comigo, tá ligado? Tipo, um homem, quando ele faz 18 anos, ele tem que ter essa responsabilidade, ou ele precisa criar, né? E eu criei da pior forma possível. Eu lembro que foi muito ruim, né? Naquele momento eu tive que terminar, e para mim não era algo que eu queria fazer, mas eu tive que fazer porque eu entendi que eu não seria o cara ideal para ela naquele momento. E não falando de relacionamento, mas falando da vida em geral. E eu precisei tomar essa nova direção na minha vida. E foi aí que eu decidi ir para Curitiba. Eu e o Michel, a gente já tinha vários planos de negócio juntos e tudo mais. Já tínhamos tentado muitas coisas lá na nossa cidade, só que não ia para frente, porque a gente desistia muito rápido. E a gente buscava sempre uma tendência nova, né? A gente estava muito indeciso. Aí eu fui para Curitiba, né, cara? Eu fui, assim, com dinheiro na conta, e chegou lá, eu gastei, eu fiquei deslumbrado com a cidade. E eu tinha acabado de terminar, né? A gente estava tonteado, eu comecei a gastar com balada, com mulher, com isso, com aquilo. E aí chegou um nível que eu quebrei, né, financeiramente. E aí ele também estava quebrado.
E aí foi que a gente começou a correr atrás, a gente passou por muitas coisas, mas que fizeram a gente aprender muito e levaram a gente para um próximo nível, né? E aí, quando já não fazia mais sentido, o Curitiba me ensinou muito com esse empreendedor. Eu fiz entrevistas de emprego na loja da Ferrari, que é um outro vídeo também para eu contar para vocês. Eu tive com as melhores pessoas que moldaram o pensamento e a gente sempre deu um jeito no final de tudo, né? Sempre que dava merda, a gente ia lá e resolvia, dava um jeito, que a gente se colocou na zona de perigo, na zona de emergência. E foi aí que eu voltei, depois não aguentei mais, depois o Michel foi e voltou atrás também. E aí chegando na minha cidade eu não me acomodei, comecei a buscar e eu falei, pô Michel, a gente precisa começar de novo, não vamos parar, e a gente continuou fazendo o serviço que a gente já fazia, que era infoproduto e tráfego pago. E chegou um momento na minha vida que eu vi que aquilo ali não fazia mais sentido para mim. Eu queria um novo desafio e eu não me sentia preparado. A mentalidade que o Michel tinha adquirido, o Pedro ainda não tinha adquirido. Assim, a mentalidade, por mais que o conhecimento não tivesse, né? Mas a mente ainda não estava, ainda precisava sofrer mais, digamos assim, para poder alcançar os meus sonhos e meus objetivos. Então foi aí que eu decidi buscar um novo horizonte. Fui para Cabo Frio, né? Morei um tempo lá, aprendi muito a me comunicar lá, tive com diversas pessoas que me impactaram na minha comunicação, convivi com meu irmãozinho lá também, que é um cara que eu tenho muito carinho, e ele me fez aprender muito a se comunicar e me portar diante de empresários e não me surpreender mais com as coisas que eu via, porque às vezes eu chegava para conversar com um cara que ele era tipo, muito inacessível e eu ficava surpreso, só que na verdade ele não estava merecendo aquilo, eu estava galgando por um caminho que aquilo iria bater na minha porta, então eu precisava estar adaptado para isso e Cabo Frio me ajudou muito nisso, a me desenvolver a forma certa de me comunicar, né? É tudo persuasão se você analisar a tua volta. E é tudo um jogo de interesse. E você convence nas palavras. A lábia, ela vale mais do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa que você possa ter na tua vida. Então, se você souber se comunicar, você consegue dominar o mundo, digamos assim, né? É um livro muito importante aí para você que quiser ler também, que me ajudou muito, que é A Arte da Persuasão. Vou deixar recomendado aí, quem quiser ler, vale muito a pena. E aí eu parti, né, voltei de Cabo Frio, aí já não fazia mais sentido para mim. E numa festa na lanche eu conheci o Ricardo, né, parceiro também, meu irmãozão que a vida me deu, e na qual eu consegui aprender muito também e evoluir muito como pessoa. E a gente desenvolveu um projeto, eu já tinha começado essa estruturação, eu vi que o marketing estava mudando muito. Eu tinha reparado isso lá atrás, na época da Blaze, eu cheguei para ele, apresentei para ele e ele me ajudou a lapidar isso e a levar isso para frente. E o que eu quero dizer com a época da Blaze? O John Vlogs ele foi um cara muito esperto nesse cenário, nesse quesito de marketing, né? Ele viu que o mercado dos Estados Unidos estava na frente do Brasil e viu que lá estava partindo por um caminho de comunidade. Então o tráfego pago está cada vez mais caro. Então o que ele fez? Ele viu que a Blaze era uma oportunidade gigantesca de ele pegar os influenciadores que ele tinha contato e criar um rebuliço, uma febre, como foi no Brasil lá atrás, né? E ele fez. A Blaze faturou milhões com o John Vlogs com essa estratégia de comunidade de influenciadores. E hoje o marketing está indo muito por esse quesito. Mas não é o tema desse vídeo, mas só para vocês entenderem como surgiu o meu projeto que eu vou entrar em assunto agora. E a gente falou, cara, vamos criar uma mansão de influenciadores, pegamos e criamos na mansão Raia, né? E foi muito difícil para poder estruturar ela no começo. Cara, a gente já pensou em desistir várias vezes, estava tudo dando errado. O Ricardo ele rodava na Uber para poder pagar a nossa comida, enquanto eu estruturava a empresa, fazia reuniões e trabalhava em prol da empresa. E ele rodava na Uber para poder sustentar a gente até a empresa dar resultado. Olha que loucura. O jovem, né, da cidade, que não estava acostumado com porrada nenhuma da vida, morando numa favela no Rio de Janeiro,
né, que nunca tinha passado por isso, que me fortaleceu muito. E lá foi um lugar que eu aprendi muito. Inclusive, eu levo isso para minha vida. Muita gente não sabe, mas eu morei alguns meses no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, né? A gente não sabia disso. Depois de tudo isso daí, eu aprendi muito lá. E às vezes eu queria desistir de tudo. Só que eu olhava e falava, cara, olha o que eu tô tendo que passar, mano. Eu tô aqui, eu vim pro inferno. Eu vejo tudo frio na minha frente. Eu quero sair daqui, eu preciso respirar. Tô numa piscina morrendo afogado, eu não consigo ver o oxigênio. E algo no meu coração dizia, mano, tu vai desistir de novo? Tu vai fazer isso de novo? Tu vai dar o gosto que as pessoas querem de novo? Vai ser aquele Pedro que as pessoas falam que você é? Ou tu vai ser um cara que suportou tudo até aqui, se ferrou pra caramba e vai até o final? O forte. Né? O forte não é o cara que bate mais forte, é o cara que aguenta mais porrada, né? Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Então você tem que saber a hora certa de cada coisa. Aí o tempo passou e eu continuei, eu decidi continuar e não desistir. Né? Eu continuei, eu canalizei as minhas energias no que tinha que ser feito, porque eu entendi que tinha pessoas que dependiam de mim. A minha mãe, o meu pai, que eu queria poder mudar a vida deles, eu queria dar um carro para o meu pai, chegar no shopping, comprar vários presentes para minha mãe, e eu precisava poder passar por aquilo, porque às vezes a gente, na vida, às vezes a gente quer muito algo, mas não suporta o processo. E eu conseguia ver o topo da montanha, que era onde eu queria chegar, e Deus estava fazendo tudo do jeito certo. Parecia que ele estava me testando ali para ver se eu realmente queria aquilo. Então foi um processo árduo, não foi nem um pouco fácil suportar tudo isso, toda aquela pressão que eu carregava nas minhas costas, porque ao mesmo nisso tudo, a minha mãe e meu pai eles sempre tiveram uma condição de vida boa e chegou um nível que eles não tinham mais essa condição, né? Porque o meu pai teve um AVC, ele ficou surdo dos dois ouvidos e o emprego que ele tinha já não tinha mais. Então eu comecei a me cobrar muito depois de tudo isso, porque eu via que eu precisava ajudar eles. E eu precisava ajudar eles me ajudando primeiro. Então o que eu podia fazer era sair da aba deles. E eu tinha feito isso. E eu continuei, cara. E aí eu não me vitimizei. A vida não foi injusta, né? Igual as pessoas acham, né? Às vezes tinha coisas que aconteciam que eu falava, caraca, sério, isso tá acontecendo comigo, o que eu fiz? Só que ninguém tá nem aí, história triste, todo mundo, né? Coisa ruim, todo mundo passa. Isso foi me fazendo blindar minha mente. Aí minha mente começou a ser blindada e eu já não ligava mais o que os outros falavam, o que os outros pensavam, nada me atingia, a não ser o meu objetivo. Eu estava numa linha que eu só conseguia ver clareza no que eu tinha que fazer, tá ligado? E aí a gente conseguiu desenvolver a RAI e depois do complexo a gente foi morar na casa da avó do Ricardo. As coisas que a gente não queria mais ficar naquele ambiente, apesar de ter aprendido muito lá, foi um lugar que eu vou levar para minha vida. É um lugar que falta conhecimento, né? Então, um dia que eu venci na minha vida de chegar num nível, né, tipo, multimilionário, pode ter certeza que eu puder ajudar, eu vou, porque eu vi que realmente tem pessoas que necessitam de ter conhecimento. Quando eu queria desistir, cara, teve uma frase que eu escutei na minha vida que foi de um parceiro que morou com a gente lá. Sim, eu perdi o contato com ele depois, mas foi algo que ficou marcado no meu coração. Estava um dia muito triste e eu me sentia muito sozinho. Ele virou pra mim e falou, cara, isso é uma coisa na vida que eu aprendi, é que você tá sozinho, mas você não é sozinho. E essa frase martela no meu coração todos os dias e eu nunca mais me senti assim. Nunca mais eu senti daquele jeito. Depois que ele me falou isso, resolveu uma coisa na minha vida. Fomos pra casa, né, da mãe dele, que foi um período também muito difícil. A gente dormia no chão, cara, travesseiro no colchão todo duro. Quando tinha colchão, né? Um pneu longo pra todo lado, sol de rachado no Rio de Janeiro. E aí a gente conseguiu, a gente não desistiu e conseguimos fazer a RAI nascer. E ali nasceu o nosso primeiro projeto, que é a mansão de influenciadores, a mansão RAI. O tempo foi passando, fui ficando cada vez mais forte
E hoje, além da Rara, nós temos também outros empreendimentos, temos operações rodando no digital também. Eu vou estar mostrando para vocês cada vez mais essa rotina. A gente conta com os colaboradores também da nossa empresa. Então são coisas que Deus vem abrindo as portas cada vez mais. Mas só foi possível porque eu não existi, eu me ferrei muito no começo. Então eu falo para vocês podem frequentar qualquer lugar da vida de vocês, mas nunca deixem nenhuma porta fechada. Porque a minha credibilidade, né, o meu valor, o meu caráter, o meu princípio, eu não negociei. E isso me levou até onde eu estou hoje e vai me levar cada vez mais longe na minha vida. É o que eu vejo, né? As empresas que a gente tem hoje girando, tanto do marketing de influências, né, na qual a gente trabalha pegando porcentagem na carreira de influenciadores e ligando com as empresas. Essa empresa também é uma empresa que já está sendo cada vez mais estruturada e gerando mais retorno para a gente. Essa semana agora a gente teve algumas reuniões importantíssimas. Eu não quero entrar muito em detalhe ainda, porque eu quero pegar um vídeo somente para falar disso para vocês. Mas só para vocês entenderem aonde eu estou hoje e o que eu posso gerar de valor com tudo isso que eu passei lá atrás. Aprendendo sempre aprendendo, buscando conhecimento. E eu cheguei à conclusão de que, cara, não tem como dar errado para sempre. É só vocês persistirem naquilo que está no coração de vocês, que Deus faz o resto. Ele só colocou pessoas na minha vida que eu vibrava. Parecia um superpoder. Tudo que eu vibrava eu atraía. E chegou num nível que hoje nós temos uma sociedade aqui na qual a gente conta com pessoas que têm o mesmo pensamento. É muito louco, cara, porque o moleque é do interior. Hoje eu tenho um sócio que é de Minas, outro que é de São Paulo, né? Então é uma parada que eu vibrei muito para poder fazer isso acontecer. E às vezes eu falava, cara, eu quero pessoas que pensam que nem eu quero pessoas que me levem para outro nível, que me puxem para cima. Eu não quero ficar andando com as pessoas que querem beber no final de semana, só que eu não conseguia porque eu não via essas pessoas perto de mim. De tanto eu vibrar, Deus ele cuidou de todos os detalhes. E às vezes a gente acha que é no nosso tempo, né? A gente acha que tem que ser do dia para o outro, mas não é, cara. É tudo no tempo de Deus e você só vibra e atrai, estuda e se prepara, que a oportunidade chega. Igual chegou para mim, vai chegar para você e vai chegar para todo mundo que almejar e não desistir. Não foi fácil, eu tive que ver a morte de perto, só que o que moveu meu coração fez com que eu continuasse. Então, se você tem um sonho, não deixa fulano, ciclano falar que você não vai. Porque não é eles que definem isso. As pessoas que te criticam, elas estão abaixo de você. Você nunca vai ver ninguém acima de você te criticando. Porque elas já passaram por isso. Então, o pior cenário pode virar a melhor história se você não desistir. E com isso eu vou encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha e até o próximo. Se inscreve no canal aí, que eu vou estar postando cada vez com mais frequência aí para vocês. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e venham curtindo cada vez mais esses vídeos que eu estou trazendo para vocês. Valeu e até o próximo.